Convido você a meditar na palavra de Deus, né? Dentre os textos que nós temos na leitura, o texto de Gênesis 13 foi o texto que o Senhor falou no meu coração. Mas antes de lermos o texto, de meditarmos naquilo que o Senhor quer nos dizer nesse dia, eu queria te convidar a orar. Amém? Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. E ela sempre tem algo novo, algo profundo, algo do Senhor para revelar. Pai, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor esteja falando conosco, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor esteja queimando essa palavra, Deus, no nosso coração, para que a gente viva de acordo com a Tua palavra, Senhor. Sim. Em nome de Jesus, gera algo novo, Senhor, nessa palavra, para nós, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, primeiramente, eu gostaria de ler o texto, né, de Gênesis 13, que diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre toda essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então esse é todo o texto, né, o capítulo de Gênesis 13, e nós vamos meditar nesse texto, em vários itens, com o tema A Melhor Decisão. Você já teve uma situação onde você tinha que tomar uma decisão? Qual foi a decisão que Abrão teve que tomar? Nós vimos que ali no capítulo 12, quando Abrão recebe aquela direção maravilhosa do Senhor: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Ele recebeu essa promessa maravilhosa e ele partiu rumo a essa promessa. Ali no capítulo 12 mesmo, nós vemos que, de certa forma, Abraão, que tinha saído em fé, ainda Abrão, né? Que tinha saído em fé ali da terra dele, do meio dos parentes dele, teve algumas decisões que não foram tomadas em fé, né? Como o fato dele ter mentido ali, né? A respeito da relação de parentesco com a sua mulher, para que nada lhe ocorresse de mal. A bênção do Senhor ainda estava sobre ele, tanto que
Quem foi amaldiçoado ali foi o povo, né, onde ele se estabeleceu. Mas aqui o texto ele começa de uma forma maravilhosa. Ali começa dizendo que no versículo 4, Abrão invocou o nome do Senhor. E Abrão invoca o nome do Senhor. E Ló, lá no versículo 5, diz assim que Ló ia com Abraão. Só que ali no versículo 6 diz que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Então, a terra onde eles estavam, tantos eram os bens que eles tinham, que não dava, não suportava que os dois vivessem ali juntos. Então, dentro dessa decisão que Abrão toma ali, a gente vê que houve ali uma situação no versículo 7, houve contenda entre os pastores de Abrão, entre os pastores ali de Ló. E aí, qual é o primeiro, como que eu posso dizer assim, o primeiro passo em cima da direção certa que o nosso irmão, né, podemos dizer assim, Abrão, toma? Ele diz assim, versículo 8, disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Olha a decisão que ele toma. Apesar de haver ali uma contenda entre os pastores, Abrão toma a decisão, eu não quero contenda, você é meu parente, então vamos evitar conflitos. Se a terra não sustenta, se a terra não tem condições, né, de que eu habite junto com você, então vamos evitar a contenda. E Abrão, ele toma uma decisão, um passo ainda mais, que mostra mais ainda a confiança dele no Senhor. Quando ele vai evitar, às vezes as pessoas criam contendas por causa das suas ambições, né? A gente sabe muito bem que Abrão, ele tinha saído com essas promessas da parte de Deus, promessas maravilhosas. Mas ali ele diz assim, ó, ele diz versículo 9, acaso não está diante de ti toda a terra? Como que ele consegue evitar essa contenda? Ele diz assim, está diante de ti toda a terra. Ele dá uma liberdade para Ló, que demonstra a confiança que ele tinha no Senhor, no cumprimento da promessa. Ele não diz assim, olha, eu saí lá da minha terra, eu saí do meio dos meus parentes, eu é que tenho a promessa, eu vou decidir que lugar eu vou ficar. Não, ele diz, não está diante de ti toda a terra, ele dá essa liberdade para Ló. Mesmo Ló tendo ido com ele, porque quem tinha a promessa era Abrão, ele dá essa liberdade para Ló. Ele diz, não está diante de ti toda a terra, peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então ele dá a liberdade, para que não haja briga, para que não haja contenda, ele dá essa liberdade de Ló escolher. Só que a escolha, né, no nosso tema é a melhor decisão. A gente vai ver a decisão de Ló, não foi a melhor. Né? A decisão de Ló foi uma decisão muito em relação à vista. Fica muito claro no texto, diz assim, versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Então ele escolheu aquele lugar que era aprazível aos olhos. Ali é toda aquela campina vistosa, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, né? A gente sabe que ele estava caminhando para esse lugar que seria futuramente destruído, mas quando Ló escolheu, quando Ló tomou essa decisão, aquele lugar era aprazível. Era certamente, visivelmente, o melhor lugar. E aí Abrão não briga com ele, não discute com ele deixa ele tomar essa decisão. Ainda que seja, né, uma decisão visível aos olhos. Parecia que ali era visivelmente o melhor lugar. Mas essa ainda não é a melhor decisão. A melhor decisão foi a que Abrão tomou até aqui, né? Decisão de evitar contendas, decisão de dar liberdade a Ló para fazer o que ele, né, escolher aquilo que ele quisesse. Mas muitas pessoas podem pensar assim, né? Mas será que não foi uma decisão assim, sem amor? Vamos nos separar? Muito pelo contrário, a gente vê na continuidade do texto o quanto Abrão amava Ló.
quando futuramente ali Ló passou por apuros, o que Abrão foi? Correndo socorrer Ló, né, o seu sobrinho. E certamente havia uma relação de muita amizade, de muito amor de Abrão para com Ló. Abrão não tinha filhos, Ló era sobrinho de Abrão. Então havia essa relação de intimidade tão grande ali e de proteção até mesmo da parte de Abrão. Mas nós vemos aqui, né, a continuidade aqui do que está acontecendo. Então essa decisão, por mais que a gente pense assim, evitou contendas, evitou tantas coisas essa decisão, mas essa decisão não evitou o sofrimento, né? A gente vê que há um sofrimento. Toda separação sempre há, né, uma parcela ali de sofrimento. Certamente houve expectativas da parte de Abrão quando ele saiu ali com Ló, né? A minha descendência vai crescer, mas tinha ali o Ló junto com ele. Só que aí o que acontece dentro dessa situação? É tão tremendo porque as pessoas podem nos deixar. Talvez você se pergunte assim, o que será que teria acontecido caso Ló não tivesse deixado Abrão? Eu já me perguntei, inclusive hoje, porque outras passagens da Bíblia a gente vê que às vezes houve decisões que não houveram separação. Por exemplo, da Ruth para com a Noemi. O que aconteceu? Né? A Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Aqui Abrão tinha muitas coisas, né? Então ali era um conflito pelo excesso de coisas que ambos tinham, né? No caso de Ruth e Noemi, nenhuma tinha nada, nem a outra tinha nada, né? Mas houve uma decisão ali de unidade tão linda, né? Para onde você for irei, o meu Deus será, o teu Deus será o meu Deus, né? Onde você reclinar, onde você repousar ali eu também vou estar. Então houve ali e foi um ato de fé, né, que o Senhor abençoou posteriormente. Então, o que aconteceria, né? Mas Deus, ele lida sempre, né, nessas questões de decisões, ele lida dando essa liberdade para nós escolher, né? O próprio Senhor Jesus, quando ali muitos o abandonaram, o que o Senhor disse, né? Para os apóstolos, ele olhou para eles e falou, vocês também não querem partir? E qual foi a resposta de Pedro? Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então houve uma decisão de ficar, né? Nesse caso, não sabemos como seria, acaso Ló tivesse, né, continuado ali com Abrão. Mas aqui o que nós vemos foi uma necessidade de ruptura, um momento onde Ló decidiu realmente partir, escolheu aquilo que era mais aprazível, e aí o Abrão fica, né? Mas ali no versículo 14 diz assim, disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então eu vejo aqui nesse trecho quando o Senhor diz assim, ergue os olhos, porque muitas vezes a gente, quando tá passando por uma situação difícil, a gente fica olhando as circunstâncias, né? Às vezes lamentando pelas circunstâncias. E o Senhor, ele olha para esse homem e ele fala, ergue os olhos. E olha, né? Para onde? Ele fala, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então, o Senhor, muitas vezes quando a gente está enfrentando às vezes uma situação de ruptura, de separação, uma situação difícil, o Senhor vai lá e nos consola, né? E o Senhor diz para ele, ergue os olhos, porque, versículo 15, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. O Senhor revela, né? As pessoas podem falhar, mas a promessa do Senhor não falha, né? Não é porque Ló deixou Abrão que a promessa do Senhor falhou, muito pelo contrário, pelo fato de Abrão ter tomado a melhor decisão. Qual foi a melhor decisão? Talvez você ainda esteja se perguntando, né, Thalita, onde você quer chegar com essa melhor decisão? A melhor decisão que Abrão tomou foi andar por fé. Andar por fé. Ele não estava vendo ainda o que o Senhor tinha reservado para o futuro, mas ele deixou Ló escolher, porque ele confiou que Deus era fiel para cumprir a promessa. Amém. Que da mesma maneira que ele saiu da terra dele, do meio dos parentes dele, sem saber qual era essa terra que o Senhor iria ainda mostrar. Abrão é considerado na Bíblia o pai da fé. Ele saiu em fé
E aqui nesse momento, quando ele tomou uma decisão, ele continuou tomando em fé. Toda vez que nós tomamos uma decisão em fé, o Senhor relembra que as promessas ainda estão vivas. As promessas de Deus para Abraão ainda estavam vivas. Então, quando ele se aparta ali, quando Ló se aparta dele, o Senhor relembra, ergue os seus olhos, né? Porque eu ainda vou dar a ti e a tua descendência. A promessa de Deus era para Abraão e para a descendência dele. Ainda ele não tinha filhos, mas era para ele e para a descendência. Isso é viver por fé. Não estamos vendo, mas tomamos as decisões, porque nós cremos que andar por fé é um caminho mais seguro, é o caminho mais perfeito, é o caminho onde as promessas do Senhor estão vivas. Depois ele ainda diz assim, versículo 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aí versículo 17, né? No versículo 14 ele falou, ergue os olhos. E no versículo 17 ele diz assim, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Quem fez a promessa é poderoso para dar, amém, é poderoso para cumprir. Amém. No Senhor está a palavra, no Senhor está o sim, no Senhor está o amém. O Senhor fez a promessa e ele falou, eu que vou te dar. Né? Então, apenas ele precisava erguer os olhos, ele precisava se levantar daquela situação ali. E aí a gente vê, então, lá no livro de Hebreus, né, fala, né, sobre isso, né, fala assim, Abraão creu em Deus, por isso o Senhor o aceitou, o justificou, né, ele creu. No versículo 18 diz assim, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar do Senhor. Então, a melhor decisão, ela começa como? Né? A gente viu ali que começou no versículo 4. Abraão invocou o nome do Senhor. Amém. Tomou decisão não por conta própria. Ontem foi ministrado, né, o Kiko ministrou, a respeito da pessoa tomar decisões por iniciativa própria, resolver fazer planos por iniciativa própria. Aqui não, ele tomou decisões só depois de ter invocado o nome do Senhor. E tendo invocado o nome do Senhor, ele, claro, sofreu com aquela ruptura, mas Deus lembrou, reavivou aquelas promessas no seu coração. E quando Deus reavivou aquelas promessas no coração dele, o que ele fez? Ele edificou um altar ao Senhor. Amém. Então é tremendo, esse texto é tremendo. E eu convido você e desafio a mim mesma a andar por fé. Amém. Precisamos andar por fé. Eu preciso andar por fé. Nós começamos a nossa caminhada, eu amo o texto de Gênesis 12, foi o texto do meu chamado, foi o texto que Deus aqueceu de uma forma sobrenatural o meu coração, me convidando a andar por fé, amém, a iniciar essa caminhada com o Senhor andando em fé. Mas nessa caminhada, muitas vezes, há momentos que até o próprio Abraão passou, onde a gente acaba agindo por conta própria, mas o Senhor nos convida a retornar, a invocar o nome do Senhor, amém, a andar, tomar a melhor decisão. A melhor decisão é andar em fé, não por aquilo que é visível. Tanto é fato que ali descortina, né, sem que ainda tivesse acontecido todas as consequências com Ló, mas diz assim, ora os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eles estavam escolhendo algo que era belo aos olhos, mas num lugar onde era habitado por pessoas que eram pecadoras, por pessoas que iam atrair com certeza a ira do Senhor. Né? Ele escolheu o mal, ele escolheu andar por vista, mas Abraão escolheu andar por fé. E nós precisamos a cada dia fazer essa melhor escolha de andar por fé. No livro, né, ali quando Paulo vai escrever, né, na carta, né, que Paulo vai escrever aos Gálatas, ele os chama de insensatos. Por quê? Porque eles começaram a andar por fé e aí depois o que aconteceu? Eles acabaram andando por vista. Eles acabaram, né, querendo se apegar a algumas coisas que não eram necessárias. E nós podemos continuar escolhendo o Senhor. Eu quero andar hoje por fé. Eu preciso fazer escolhas em fé. Eu nunca fui em toda a minha caminhada com o Senhor envergonhada quando eu caminhei por fé. Amém. Nunca andei confundida quando eu andei por fé,
Muito pelo contrário, o Senhor sempre me abençoou, né? O Senhor sempre restaurou promessas, relembrou promessas, reavivou coisas no meu coração quando eu decidi andar com fé. E isso é um desafio para nós como igreja nesse ano. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Amém. Não vamos retroceder em nome de Jesus. Que a gente ande por fé, crendo que o Senhor está conosco. Se você sofrer decepções, frustrações, se as pessoas te deixarem, não importa, se apegue cada vez mais ao Senhor, porque as pessoas podem falhar, mas as promessas do Senhor não vão falhar. Amém. Amém? Vamos orar, invocando o nome do Senhor e agradecendo ao Senhor por essa palavra, que isso aqueça o nosso coração e seja a nossa direção, não só para esse dia, mas para a nossa vida. Andar por fé. Amém? Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém, Jesus. Todos os dias, Pai, nós somos desafiados, Senhor, a tomar decisões. Sim. Algumas delas, apesar de serem certas, como foi a decisão de Abrão, causam, Senhor, em nós, às vezes, alguma frustração, alguma tristeza. Mas obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias. Amém, Jesus. Para aquecer o nosso coração. Amém. E quando nós tomamos uma atitude de fé, uma decisão em fé, nós agradamos também o teu coração. Sim. E o Senhor aquece, Pai, dentro das promessas que o Senhor tem. Em nome de Jesus, Deus, faz com que cada um de nós ouça a sua voz e queira andar não por vista, mas por fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu dia. Viva em fé em nome de Jesus.